Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização. É com muita satisfação que nós retornamos aqui na Rádio Com no dia 8 de agosto de 2013. Esse dia nublado, né? Um pouquinho friozinho, talvez, um pouco úmido, mas o que interessa é que nós estamos aqui com os nossos corações e nossas mentes abertas para fazer o melhor que a gente pode, que é levar a informação da responsabilidade social, como sempre, né? Aqui na Rádio Com. Eu sou o Rui Madruga e já vou dando boa tarde aos nossos companheiros de trabalho, esses jovens companheiros, como o caso do Pedro Neves. Boa tarde, né? Tudo bem, Rui? Tudo bem, tranquilo? Estamos ao vivo aqui na 104.5 FM. Quem quiser entrar em contato conosco pode fazer pelo 3222-1571. Quem tiver aqui mais afastado na cidade de Pelotas pode ouvir pelo site, pelo www.radiocom.org.br. E a nossa manhã o dia começou nublado, mas começou com movimentações. Tivemos um seminário muito interessante hoje de manhã na Casa dos Conselhos, um seminário sobre transparência e democracia no controle social das políticas públicas. Eu quero dar boa tarde para a Diná e pedir que ela fizesse um relato sobre como foi esse evento, quais foram as discussões que foram feitas. Tudo bem, Diná? Boa tarde, boa tarde, Pedro, boa tarde, Rui, todos os ouvintes, nosso colega aqui, Gilfer, né, na mesa, nos apoiando nessa iniciativa da rádio, do programa do Coep na rádio. Boa tarde a todos os ouvintes. Como disse o Pedro, nossa manhã começou bem movimentada, bem quente, né? Estávamos na Casa dos Conselhos com o seminário Democracia e Transparência no controle social das políticas públicas, com convidados extremamente importantes. Até achei assim que ficamos muito lisonjeados com a presença das pessoas que estavam lá conosco, em torno de umas 25, 30 pessoas, estudantes, apareceram alguns jovens lá, Rui, ficou muito bom, assim, em função disso, e os militantes sociais, né, mais, né, assíduos, né, nessas propostas que a gente organiza e a gente sabe que pode estar contando. Então, estávamos com a palestra inicial. No início, eu abri o evento falando de como é que começou essa própria mobilização, toda a trajetória do COEP, e que hoje se tornou a Rede Nacional de Mobilização Social. E está tudo no site do COEP Brasil. Quem tem interesse, entre, por gentileza, no site. O site tem muitas alternativas e você também pode estar buscando essa fundamentação para uns movimentos que hoje se replicam aí. A gente já estava lá nessa luta. Amanhã faz 16 anos que o Betinho Herbert de Souza morreu, e a gente sempre, nesse período de agosto, a gente faz nacionalmente movimentos sociais. Então o COEP optou em fazer esse seminário e nós fomos muito felizes assim, com a participação. Então, eu fiz essa fala inicial, depois a professora Patrícia Cunha, da Universidade Federal, que esteve aqui na semana passada, também fez sua fala, né, falando da democracia, de alguns conceitos. A Roselane Silva, que é vice-presidente do Coreia do Sul, fazendo um relato do que aconteceu ano passado, que nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social no país. Teve uma mobilização de mais de 800 municípios no Brasil, né? Então, estamos agora aguardando um Plano Nacional de Transparência e Controle Social que vai meio que nortear algumas iniciativas a nível municipal e estadual. E depois o professor Renato Della Vecchia, da Universidade Católica de Pelotas, também, né, nos abrilhantou lá com as suas reflexões, com seus, na verdade ele disse, eu estou aqui para dar uma provocar a plenária. E foi muito interessante, participação dos conselheiros tutelares, Fórum dos Conselhos, ONG Moradia e Cidadania, ASCAR, Embrapa, muito bom.
Legal. Bom, e antes da gente dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, só queria, bom, a gente falou de tempo, né? A previsão para hoje, que é céu nublado, sujeito a pancadas de chuvas intensificando à noite, ventos de noroeste a sul. Temperatura mínima de 6 a 8 graus e a máxima de 18 a 20 graus, com a fonte da Universidade Federal de Pelotas, através da meteorologista Elizabeth Signori. E esta semana, né, nós tivemos aí, eu acho que uma experiência muito interessante, como sempre, né? O COEP, eu acho que ele vem se firmando dentro aqui do município e da região. Aos poucos nós vamos interagindo com as várias comunidades, dentro do possível, com tranquilidade, com calma, com respeito, que isso é muito importante, como é o caso do Fragete, né, onde nós estamos atuando mais intensivamente, que já é uma instituição organizada, né, que já tem um pessoal bem organizado trabalhando, e outras, né, tivesse a oportunidade de conhecer a outra essa semana, e aos poucos a gente vai interagindo e tentando ajudar essas instituições. E eu acho importante que quem está nos escutando também, né, através daqui da Rádio Com, possa entrar em contato com a gente, né, para ver de que maneira a gente pode articular uma participação com essas comunidades, porque o nosso objetivo é justamente esse, né? Responsabilidade social não é fazer projeto, é também fazer projeto, mas é estar junto com as comunidades, é tentar ajudar da melhor maneira possível, né, identificando esses focos aqui no nosso município, que tem bastante, e a gente fica muito feliz em ter esse espaço para poder debater esse assunto. Hoje, por exemplo, nós temos uns assuntos bem interessantes também no nosso programa, não é, meu amigo Pedro? Também, né? Sempre nesses esforços, como a gente estava falando hoje de manhã, na questão de construir as redes, né? Construir as redes de cooperação, porque ninguém ajuda totalmente ao outro, né? A gente, assim como dizia o Paulo Freire, assim como ninguém se ensina totalmente e nem é ensinado totalmente, nós ensinamos uns aos outros, mediados pelo mundo. Ninguém ajuda totalmente o outro, nós ajudamos e em contrapartida recebemos sempre algo em troca, seja em experiência, seja em sensações, seja em conhecimento. Uma das maiores formas que a gente tem de fazer esse tipo de troca e estabelecer essas redes é através da comunicação e dos meios de comunicação. Porque da mesma forma como nós temos trabalhos, como por exemplo com as cooperativas, nós vamos até lá, conhecemos as pessoas, nós dependemos muito do nosso contato corporal, o contato do dia a dia, a nossa fala, o olho no olho. E nós temos a nosso dispor instrumentos, por exemplo, como a Rádio Com, que são megafones, que fazem com que a gente possa falar e fazer esse contato e construir essa rede com muitas e muitas pessoas. Só que nós temos no nosso país muitos outros meios de comunicação que não são como a Rádio Com, que não tem esse viés, não tem essa inserção social. Essa inserção também, social, né? Não tem essa atitude de construir redes, de estabelecer essas parcerias. Isso se dá por causa de um processo que não é de hoje, muito antigo, de um entrelaçamento entre o poder econômico, o poder político e, consequentemente, o poder da comunicação. Então, no nosso país, nós temos uma mídia, uns meios de comunicação que não são democráticos. Já compreendendo essa situação, muitos movimentos sociais vêm lutando para mudar isso. Então nós vamos receber hoje a Eliane Silveira, nós já estamos esperando, se você estiver ouvindo, Didi, se nos estiver ouvindo, apresse a Eliane, porque nós já estamos esperando, ela estava com ela agora há pouco, ela ia dar um depoimento para o programa Nossa Luta, lá da Didi. E a Eliane Silveira, ela é integrante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum que já vem discutindo, já vem pautando essa questão de ter como transformar a mídia mais democrática, como fazer com que a mídia realmente, como a comunicação, os meios de comunicação atendam os anseios da população, como que fazer com que eles realmente trabalhem pelo desenvolvimento social, pelo combate à desigualdade social, que ele favoreça a responsabilidade social. Nós temos vários exemplos assim com relação à mídia, né, inserindo no bate-papo, com relação à TV Globo, por exemplo, que o pessoal critica muito, e eu critico com relação aos horários que os programas interessantes que dizem respeito ao nosso público, tipo telecursos, né? Telecurso Segundo Grau. Telecurso Segundo Grau é um programa muito legal. Que horas ele passa? Sei lá, 5, 6 horas da manhã. Campo e Lavoura, né? Dizem que ele é direcionado ou Globo Rural, direcionado ao agricultor também. Passa muito cedo, talvez
o público urbano pudesse ter mais acesso a essas informações, né? Porque na realidade o alimento que nós consumimos aqui vem do campo, né? Se fosse passado em um outro horário. Globo Ecologia, outro programa muito bom, né? E nós temos essa cultura brasileira que vai demorar um pouquinho, né? De não prestigiar os órgãos televisivos, né? E radiofônicos que vêm do governo, né? Então, eu acho que a gente poderia criar mecanismos, né? De repente junto aos órgãos políticos, né, e cutucar eles com essas informações, aproveitando esse momento, para que esses programas fossem colocados em horários onde a grande massa, tivesse a oportunidade, né, que o trabalhador pudesse ter a oportunidade. Se alguém assistir, esse é o problema, né? Exatamente, não existe um interesse, né, Rui? E todo agora refletindo, assim, pensando nessa linha da democratização da comunicação, tem tudo a ver com o que a gente vem rejeitando, do que a sociedade está rejeitando, né? Que coisas e espaços que não nos representem. Então, se é uma TV, né, aberta que não nos representa, que está mostrando temas né, que a gente não quer, está discutindo, que a gente até se surpreende, se assusta, porque você fala, mas isso aí não está no meu dia a dia. A TV te envolve de uma forma que tu está debatendo questões das quais tu nem sabe, tu não está nem preparado, né? Mas é a pauta que alguém, né, estipulou que era importante. Porque uma coisa, né, Dinécio, como nós que temos um pouco mais de esclarecimento sobre os fatos, absorvemos a informação de uma novela, por exemplo, né, que tem todo aquele poderio tecnológico, né, tanto dos artistas, da questão do áudio. Nós que podemos gostar da novela e consumimos aquelas informações de uma maneira como um divertimento, né? A pessoa que não tem esse esclarecimento, ela pode colocar aquilo como uma informação que possa interferir no seu dia a dia de uma maneira não muito boa, né? Nós temos esse discernimento de interpretação, né? Não que as pessoas menos informadas não tenham, mas a maneira como é colocada a informação, ela pode chegar de uma maneira prejudicial até a essas pessoas, né? Que na verdade acho que a gente até um pouco menospreza a capacidade da nossa sociedade. Menospreza, porque, por exemplo, já que tu falou em novela, eu não queria estar focando esse tema, mas já que tu falou em novela, um dos planos agora do COEP está fortalecendo iniciativas diante dos catadores e catadoras, né? Buscando apoio com projetos, é uma pauta. Então a gente vai começar a se envolver mais, a conhecer mais esse tipo de pessoa. A última novela focou esse tema, catadoras, né, e catadores. Nós tínhamos o quê? Uma coisa até, um discurso até romântico, Rui, e diante da temática que era gravíssima. Nós tínhamos crianças trabalhando em lixões, casando, né? Então fazendo até um casamento. Todas essas questões que são proibidas. É proibido o trabalho, nós proibimos o trabalho infantil. É proibido crianças nos espaços dos lixões. E aí estava todo mundo assistindo, achando aquilo bonito, né? Até como eu falei, de um jeito parece romântico. Então, essa desconstrução as pessoas perceberam. Então, eu acho que a gente tem que estar lembrando muito disso. Temos os nossos convidados presentes aqui. Gostaria de passar para o Pedro, que vai anunciar, né? Que eu não conheço os nossos convidados, mas sejam muito bem-vindos, né? A Rádio Com, e nesse espaço de responsabilidade social que é o programa do COEP. Tá bem, Pedro? Tudo bem, então vamos aqui, o pessoal agora acabou de chegar. Estamos nos organizando na mesa. Gostaria de apresentar, então, para os ouvintes a Eliane Silveira. Muito prazer, Eliane, sou o Pedro. E gostaria que tu começasse falando, estamos entrando na discussão aqui sobre o fórum, sobre a questão da democratização da comunicação, de aqui está servindo os atuais meios de comunicação o dever de comunicar e de educar para a população, de fazer um bem público que está sendo seguido. Gostaria que tu começasse inteirando os ouvintes e a mesa de o que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação.
Então, bom dia para quem que nem eu não almoçou, para quem já almoçou, boa tarde. É muito prazer em conhecer aqui os companheiros e companheiras de volta da mesa aqui nesse debate. A Diná, que estava aqui falando sobre um tema tão importante do trabalho infantil, Rui. E agradecer ao Pedro pelo convite. Então, eu hoje estou coordenando o Comitê Gaúcho do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Nós iniciamos essa luta há muito tempo, nós temos um Comitê Nacional do Fórum e comitês já em mais de 10 estados funcionando de forma bem ativa. E essa luta, ela começou porque nós entendemos que todos os nossos sonhos, utopias, de uma sociedade melhor, mais justa, com mais qualidade de vida, com mais inclusão social, elas passam por termos um outro modelo de comunicação. Um modelo de comunicação que mostre o país como ele é, um modelo de comunicação que valorize a nossa diversidade cultural, a nossa pluralidade racial, que valorize a nossa cultura geracional, valorizando da juventude até os idosos, que seja reconhecido esse patrimônio histórico ambulante que são os nossos idosos, que pouca gente sabe, né, dos nossos livros vivos que andam por aí, pouca gente valoriza. Então, essa foi a ideia inicial, de começar buscando a reforma agrária do ar, né? A reforma agrária da mídia eletrônica. Porque hoje, e diante disso, nós, nos processos que tivemos de conferência, já tivemos as conferências nacionais de comunicação e nas plenárias nacionais que o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação realiza, fomos construindo este que é um projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática. E a gente está chamando ele de uma nova lei para um novo tempo. E este projeto de lei de iniciativa popular, daí a gente pode trabalhar um pouquinho nele, ele prevê uma série de mudanças. Então, ele tem alguns dispositivos que tratam, primeiro, de não termos mais um monopólio, uma concentração de meios em poucas mãos. Então, limita que nenhuma família, nenhuma empresa, nenhum cidadão ou cidadã pode ser dono no país, ao mesmo tempo, de mais do que 5 TVs. E olha que 5 televisões já é um monte. Olha que esse projeto ainda é muito generoso, né? Então, ninguém pode ter mais do que 5 TVs. E estabelece, conforme o número de habitantes da cidade, nas cidades que tenham mais de 100 mil habitantes, as pessoas, um mesmo grupo, uma mesma empresa, uma mesma pessoa, ela não poderá mais ser dona ao mesmo tempo da rádio, da TV e do jornal. Ela não pode concentrar meios. Isso pode acontecer numa pequena cidade, porque às vezes vai uma pessoa para lá, é uma pessoa que é empreendedora, às vezes, numa pequena cidade, né? É um pequeno empresário, às vezes numa cidade do interior, às vezes é uma questão de uma família pequena, não é um grande empresário, não é um grande monopólio. Então, isso busca inverter essa lógica que tem hoje, que é dos grandes conglomerados irem absorvendo os pequenos veículos de comunicação, comprando os jornais, comprando as rádios locais e tornando tudo uma grande linha editorial de um pensamento único. Então, essa é uma questão importante que o projeto trata. O projeto também trata da proteção das nossas crianças e adolescentes, estabelecendo, garantindo a classificação etária também para TV por assinatura, não só para TV aberta, e também vedando qualquer publicidade que vise o consumo infantil. Porque hoje a gente sabe que tem um conjunto de publicidades que são dirigidas para as crianças, que vão desde o refrigerante até o salgadinho, o biscoito recheado, e nós sabemos o que a saúde pensa sobre esse conjunto de alimentos e os malefícios que podem trazer, em alguns casos, para o desenvolvimento infantil. Ainda hoje conversava com um médico homeopata aqui da cidade que estava me explicando a influência de alguns produtos no desenvolvimento infantil. Então, veda esse tipo de publicidade que vise o consumo infantil, o apelo ao consumo infantil. É uma outra questão importante que trata. Trata também do tema da
divisão de quem tem a transmissão e quem tem o veículo para a produção de programação. A produção de programação vai passar a ter licença pela Ancine. E a antena e a transmissão fica com a Anatel. Separa. A TV não pode mais ser dona da antena de transmissão. Separa quem transmite para garantir também a questão da transmissão em separado. Então, tem mais essa questão que o projeto trata e ele faz uma separação entre TVs e rádios privadas, TVs e rádios públicas e TVs e rádios estatais. E estabelece que no mínimo 1/3 do sistema tem que ser de TVs e rádios públicas. E que metade dessas públicas tem que ser comunitárias. E estabelece um fundo público advindo com recursos de impostos bem definidos, bem delimitados, de onde sairiam os recursos para esse fundo, para financiar esse sistema público, para que ele de fato possa ser público e não ficar à mercê nem de empresários, nem de governos. Então não pode uma TV pública ou uma rádio comunitária, ela ser financiada nem pelo empresário, pela iniciativa privada e nem pelo governo. É por esse fundo público que vai ser regulamentado. Então essa é uma grande novidade. E estabelece depois também o tema do alcance, porque é muito fácil a gente dizer, quando vai para número, né? Número é fácil da gente fazer muitas brincadeiras com números, algumas divertidas, outras nada divertidas. Estabelece que o alcance. Então eu tenho que ter um número X de TVs que sejam públicas, mas que elas tenham um longo alcance. Porque ontem eu falava no debate ali na Universidade Católica de Pelotas que hoje 4.500 rádios comunitárias do país, juntas, somando seu potencial de atingir público, seu alcance, juntas elas não têm o alcance de uma grande rádio comercial da Grande São Paulo. Então, 4.500 rádios comunitárias, se reunir o potencial de alcance de todas, elas não têm o alcance de uma grande rádio comercial em São Paulo. Então também é importante discutir o alcance, essa divisão. E, por fim, que eu já falei demais, é importante a gente tratar também da qualidade da programação. Então tem uma proposta que estabelece que tem que dedicar horário nobre para produção brasileira e para produção regional ou local. Porque senão fica muito fácil, né? A gente põe lá que tem que ter um percentual que é de produção brasileira ou de produção local. Esse percentual é exibido da meia-noite às 6 da manhã, quando toda a classe trabalhadora está dormindo. Então, tem que ter um percentual do horário nobre para essa programação. E uma garantia de que tem que ter uma programação mínima durante um mês, que é específica para a produção cultural e para a produção local. E que os órgãos reguladores vão ter que abrir editais, no caso da cidade ou no caso do estado, para que cada movimento social, cada entidade possam se credenciar para realizar esse programa. Porque como é que acontece hoje? Hoje a gente tem a programação e tem lá na grade um programa que é local, mas aquele programa que é local, ele foi arrendado. Porque eu, Eliane, vou lá, apresento meus 5, 10 patrocinadores e eu compro, né? Eu subloco, é como se fosse uma sublocação daquele horário, eu subloco para o meu programa, mas ele está baseado numa relação que é comercial e privada. E daí, utilizando uma concessão que é pública. E eu vou fazer uma concessão pública, e daí eu vou lá e digo que eu vou fazer, como eu sou mulher, eu vou fazer um programa sobre as mulheres, e eu estou lá com uma concessão pública que eu arrendei, tem os patrocinadores, talvez eu até vou ganhar um valor também para mim naquilo ali, e vou fazer um programa sobre as mulheres que talvez não tenha sintonia nenhum com que o movimento de mulheres entenda que deveria ser um programa para as mulheres. Eu posso ir lá fazer um programa sobre moda quando o conjunto das mulheres quer um programa sobre saúde. Posso ir lá fazer um programa sobre cinema quando o conjunto das mulheres gostaria de ter um programa sobre esportes e práticas esportivas para a saúde das mulheres. Então, pode ser uma coisa totalmente sem sintonia. E na medida que eu vou ter que abrir edital, o próprio movimento de mulheres vai poder se cadastrar para fazer o programa. E se ganhar esse programa, não vai ter que arrumar patrocinador nenhum, porque aquele espaço vai estar pago através de um fundo público. Então, essas, em síntese, são as principais questões que o projeto traz. Nós estamos nas ruas coletando assinaturas
qualquer pessoa que queira ajudar e participar dessa campanha é muito bem-vinda. No site da campanha Para Expressar a Liberdade, que é www.paraexpressaraliberdade.org.br, tem ali o abaixo-assinado, tem a cópia do projeto de lei, tem uma apresentação bem didática sobre o projeto de lei, resumindo esses principais pontos, e tem inclusive o cordel da mídia democrática, que está muito lindo para quem quiser assistir, a gente recomenda. Vai ali, imprime a folha de assinatura, sai coletando assinatura, tem o endereço para onde enviar, é um endereço pelo correio, reúne as cópias e envia. E no dia 22 de agosto nós vamos estar fazendo o lançamento oficial do projeto no Congresso Nacional. E rumo então a essa conquista de 1.300.000 assinaturas para mostrar para este Congresso que está aí, que não é muito sensível, né, que o povo brasileiro quer sim um novo modelo de mídia, né, para ver se sensibiliza, porque a gente viu que nós tivemos todas essas manifestações no mês de junho, vimos a própria presidenta da República propor um plebiscito e uma Assembleia Constituinte para o tema da reforma política, e o Congresso 24 horas depois resolve fazer de conta que não entendeu nada, né? Que a voz das ruas não tem nada a ver com o Congresso. Então eu acho que precisa assim de muita sensibilização e precisam que os projetos de lei venham sim com 1 milhão, 1,5 milhão, quem sabe 2 milhões, 3 milhões de assinaturas, para ver se esses congressistas atual, na sua maioria, que estão tão resistentes e tão insensíveis à população brasileira, repensem o seu posicionamento. Grande curiosidade. Primeiro, parabéns para a iniciativa. A gente estava conversando justamente sobre essa questão de programação, a gente estava batendo um papo aqui, e a gente percebe que esse projeto é a perfeição da comunicação, é o que todo jornalista, né, o social, é um sonho do nosso trabalho, inclusive, aqui. Mas vocês vão ter espaço, por exemplo, nas grandes mídias para falar desse espaço? E qual é a tua ligação? É com alguma ONG, com o governo? Assim, eu assumi a coordenação do Comitê Gaúcho pela minha militância na Marcha Mundial das Mulheres, né? Então, pelo movimento de mulheres que eu assumi a coordenação. O meu trabalho hoje como jornalista é na área da iniciativa, pode-se dizer que é da iniciativa privada, mas na verdade eu hoje sou secretária-geral do PT do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Né? Então eu tenho o meu trabalho lá no partido, mas pela minha militância no movimento de mulheres eu coordeno o Comitê Gaúcho. Certo. E como a gente tem nas nossas deliberações também do PT essa mesma defesa desse mesmo projeto, nós inclusive em todas as atividades nossas nós também estamos coletando assinatura, tem sintonia com essa luta, né? Então me sinto muito à vontade para tocar esse trabalho em sintonia lá com... Apesar do nosso ministro Paulo Bernardo pensar um pouquinho diferente, né? Pois é. E ele diria que ele não me representa nesse tema. Exatamente, a gente falava das questões de representação que tem tudo a ver. Hoje pela manhã nós estávamos num seminário sobre democracia, transparência e controle social. E saiu assim um dos encaminhamentos do próprio Conselho de Comunicação, né, Pedro? E a gente vai estar, de repente, buscando mobilizadores para, de repente, se criar aqui no município de Pelotas o Conselho. Perpassa tudo isso que tu falou, né? Esse sonho. Aí o Rui falou em sonho e eu queria saber assim, bom, em que instância, e aí tu meio que respondeu, estamos agora então buscando assinaturas, adesão ao movimento, ele já está na internet, basta ir lá, copiar a listagem e buscar as assinaturas para apoiá-las, é por aí. Por aí, essa é uma das formas, tem várias outras, né? Por exemplo, o Facebook hoje ele é muito usado. Então a nossa logomarca está lá à disposição. A gente tem convidado as pessoas a colocar a logomarca na assinatura da sua foto no Facebook, a divulgar essa logomarca, a convidar amigos para participar de grupos que discutam o tema da comunicação. E também a organizar atividades públicas de coleta de assinatura, né? Às vezes a gente vai e reúne um grupo numa praça, tomando chimarrão, sempre as pessoas perguntam, mas o que aqueles 2 ou 3 estão reunidos lá conversando? Chama atenção, é uma forma também de chamar a atenção das pessoas para as atividades. E uma maneira muito positiva foi
a forma encontrada aqui por iniciativa do coletivo Juntos de organizar esse debate na Universidade Católica, que contou ali com o apoio de vários outros grupos e entidades, inclusive com patrocínio de restaurante, de muita gente que contribuiu para esse debate. Então, quando a gente organiza debate em qualquer espaço que a gente tem essa oportunidade, a gente está despertando a consciência das pessoas que não é verdade que o controle remoto é uma maneira democrática de controlar a qualidade da mídia, né? Então a gente precisa desfazer essa ideia de que o único controle que é democrático é o controle remoto, porque isso não é verdadeiro, isso é muito falso. Eu queria só que tu falasse a respeito que tu disseste da separação entre a questão da produção de conteúdo e a transmissão desse conteúdo, porque um dos principais ataques que se faz a esse projeto de lei é que seria censura, estaria se começando a criar dispositivos para censurar a produção de conteúdo. Gostaria que tu falasse a respeito disso. Esse foi um dos motivos, inclusive, Sim. que o ministro utilizou, né? Por favor. Eu acredito que o ministro não leu o projeto, em primeiro lugar. Né? Entendo que ele seja uma pessoa ocupada, que não possa ter lido o projeto, mas se eu fosse ministra, no mínimo, eu pediria para uma assessoria da minha alta confiança ler muito bem antes de eu sair me pronunciando. Então, o que a gente percebe? Cada vez que na nossa sociedade a gente propõe qualquer coisa que contrarie os interesses privados, os interesses dos grandes monopólios, dos grandes grupos, gera uma gritaria total. O projeto não prevê em nenhum de seus artigos qualquer tipo de censura prévia à produção, geração ou transmissão de conteúdo. Ele prevê o que a nossa Constituição já estabelece, em caso de ofensa, o direito de resposta. Mas isso é algo que a nossa legislação já prevê, que todo mundo que trabalha com comunicação, com rádio, com jornal, sabe que se anunciar algo que não é verdadeiro, ficar comprovado que não é verdadeiro, é obrigado a dar o direito de resposta, sob pena de responder um processo judicial. Então não tem nada que preveja qualquer questão. Agora, é claro, quando a gente estabelece espaços para que tenha produção local, produção regional, estabelece que tem que ter edital para seleção, né, nós não estamos com isso censurando, mas nós estamos reduzindo o espaço da arbitrariedade do dono da mídia. Né, porque hoje a escolha é arbitrária. Né, quem é dono decide para quem vai dar o seu espaço e o que vai ser produzido naquele espaço, se é do seu gosto ou não. Na medida em que tu vai ter espaços na grade que serão para produção local sob um edital, na medida que na seleção um movimento negro ou um movimento de juventude ganhou aquele espaço e vai produzir o seu programa, é o programa que o movimento produziu, independente daquele canal, daquela emissora concordar ou não com o seu conteúdo. Porque hoje nós não teremos um caso na mídia como ela está estabelecida, da grande mídia produzir um programa que lhe critique. Prova disso foram as manifestações de junho, que eu não vi em nenhum jornal, em nenhuma rádio, colocarem os protestos que eram contra as emissoras que estavam veiculando e cobrindo os episódios. Né? Nunca se viu tanto nestas ruas, como se foi possível ver, cartazes, manifestos contra determinadas emissoras, né, de televisão, e que não saiu uma linha, uma foto em lugar nenhum. Nós chegamos ao ponto de uma grande emissora de rádio em Porto Alegre, que estava cobrindo um evento, dizer: neste momento 3 faixas foram colocadas aqui no prédio. A primeira faixa é contra não sei o que, a segunda faixa é contra não sei o que, e a terceira faixa não divulgaram o conteúdo, porque era exatamente contra o grupo ao qual pertencia aquela emissora. Então, uma cobertura jornalística que é capenga, porque ela não mostra tudo, ela esconde e sonega. E isso acontece porque hoje, sim, o dono decide o que vai e o que não vai ao ar, o que mostra e o que não mostra. Então, mas isto não é censura. Né? Isto é, pelo contrário, democratização. Porque o que está sendo chamado de censura é exatamente o oposto da censura que existe hoje. Hoje existe censura. Hoje, quem detém o meio escolhe o que sai, o que não sai, o que noticia e o que não noticia. E não nos representa de forma alguma.
e busca debates das quais a gente ainda não quer, né? Dentro de toda essa mediação, vem temas dos quais a gente ainda não quer, a sociedade não quer discutir, exatamente isso. Então é como esse sonho, vamos estar lá trabalhando para a gente estar junto, reconstruindo, né? Eu acho muito, muito importante que a gente... Assim, não se pode se falar em reforma política, qualquer outro tipo de reforma, sem passar pelas mediações, pelos veículos que se tem hoje, né? Por toda essa construção. Vocês estão bem de parabéns. Isso aí. Falando em veículo, daqui a pouco vamos apresentar os amigos que estão... A gente vai para o intervalo, na volta vamos dar voz a esses meninos aí que estão participando contigo. Mas antes a gente já tem aqui uma participação pelo Facebook, do Bruno Marcilli, que é um jornalista, acabou de se formar, que foi nosso colega aqui. Ele fala como democratizar a comunicação, a mais unilateral do mundo, num país que foi capaz de derrubar o diploma dos jornalistas. Aliás, essa manobra política não teria sido um meio de tirar a voz dos comunicadores embasados de grande conhecimento nas cadeiras da universidade para fortalecer ainda mais o monopólio midiático? Bruno, perguntando. Bruno, muito boa a tua pergunta, Bruno. Nós sabemos na questão do diploma dos jornalistas, e poderíamos pegar outras 50, 100 votações no Congresso Nacional, que hoje, apesar das pessoas não saberem, existe o voto em lista para o Congresso Nacional. A lista do empresário que decide quem ele vai eleger e quem ele não vai eleger. Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu sou contra o voto em lista, eu quero votar na pessoa. O que a maioria da população não sabe é que ela vota na lista que o empresário escolheu para colocar dinheiro na campanha, que consequentemente é a que vai ter mais volume, mais visual de campanha na rua, vai chamar mais atenção para o seu nome e vai ter, por isso, mais chances de se eleger do que outras candidaturas que às vezes vêm do movimento comunitário, do movimento popular, que são candidaturas sem dinheiro. Então, quem elege o deputado acaba sendo o dono do voto. Se é dono do voto, o diploma do jornalista é bom ou é ruim para o conjunto dos empresários da comunicação, numa relação empresarial? É ruim? Então, o conjunto dos empresários da comunicação, que também ajudam a definir quem vai se eleger, ao decidir quem vai aparecer no jornal, quem não vai aparecer, quem vai ser entrevistado, quem não vai ser entrevistado, porque isso também aumenta a visibilidade de determinados nomes em relação a outros. Então, nesta hora também incide. E incidiu sim. Nosso país está muito atrasado nesse debate, mas nós sabemos que ele está atrasado por conta do seu sistema eleitoral. Ao contrário do Uruguai, que tem avançado tanto na sua legislação em vários temas, no Uruguai o sistema eleitoral hoje prevê que o presidente, ao se eleger, ele tem garantido a maioria congressual para fazer as transformações que o seu projeto, que foi o escolhido pelo povo, possa se concretizar. No nosso país isso não acontece, nós não temos essa garantia e ficamos reféns dessas maiorias congressuais que são montadas de maneiras nem sempre republicanas. Ficamos refém de todo esse processo das emendas parlamentares, que eu acho que nós deveríamos iniciar também uma luta pelo fim das emendas parlamentares no nosso país, porque são sim fonte de corrupção, né? Nós não podemos ignorar isso. São fontes de empresários que foram lá, patrocinaram as campanhas de determinados parlamentares e que depois vão lá influenciar para que saia uma emenda parlamentar para determinada obra em determinada cidade, que é onde aquela empresa tem as suas relações comerciais para também fazer essa obra. Não estou generalizando, é óbvio que não é todos os deputados que fazem isso, é óbvio que tem muitos deputados que colocam até em discussão popular os recursos das suas emendas parlamentares. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive conheço deputados que fazem plenárias regionais para votar como deverão destinar as suas emendas parlamentares, mas sim, tem também o outro lado da moeda, e é isso que influencia as decisões do Congresso. Nós precisamos mudar esse sistema eleitoral para que possamos sim ter um Congresso mais em sintonia com a população e menos refém do grande capital no país, para que essas transformações possam acontecer. Muito bem.
nós temos que ir por um intervalinho cultural, que nós temos aqui apoiadores culturais, nós somos patrocinadores da nossa rádio aqui. Nós voltamos dentro de alguns minutinhos já com a fala dos nossos outros convidados que estão presentes, estão bem quietinhos aqui. Vão participar desse bate-papo, excelente bate-papo. A gente quer mandar um abração para o Bruno, obrigado pela participação dele. Também o Valdemar, que deve estar nos escutando aí, que é um grande parceiro. Estamos aguardando aí o telefonema dele, com certeza vai ter algum questionamento. Oi? Rafael que está aí. Então tá, nós vamos para um pequeno intervalo aqui na Rádio Com e voltamos em seguidinha com a rede de mobilização do COEP. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Retornamos com a Rede COEP de mobilização, 14 horas e 14 minutos. Estamos aqui com a Eliana, me esqueci o sobrenome. Eliane Silveira, é nossa colega lá em Embrapa, lá, né? Falando nesse projeto muito bacana. E eu acho que vamos dar continuidade também. Também temos a presença aqui do nosso amigo da percussão, faz parte do projeto do Percutralha, Cristiano Morales. Cristiano, quer falar um pouquinho sobre esse projeto de vocês, antes de a gente continuar o bate-papo aqui com a Eliane? Claro. Então, boa tarde, né? Boa tarde. O Percutralha é um grupo que já tem aí chegando uns 2 anos, mais ou menos, mas que agora essa semana a gente estreia, né, o nosso espetáculo. A gente vai fazer a estreia em Santa Catarina. Mas no início era um grupo assim que surgiu como um grupo voltado para a experimentação de ritmos, né, e de timbres, de objetos quaisquer, assim. E era um grupo de estudo, né, e ainda é, mas naquela época era uma gurizada, umas 30 pessoas, e aí foi filtrando, né. Naturalmente. E agora nós somos 4, né, eu, o Gustavo Cunha, o Gustavo Silveira e o Átila Silveira, né, todos do curso de bacharelado em música. Uhum. No teu caso, é bacharelado em música, algum instrumento específico ou não? Isso, eu sou do violão, né, faço bacharelado, estou me formando esse semestre em violão. Mas acabei migrando para percussão, né, com esse projeto. O Átila também, né? O Átila é violonista também, né? Sim, 7 cordas. O Átila também está fazendo violão, toca 7 cordas, né? E eu acho muito bacana que é uma nova tendência, vamos dizer assim, né? Antes existiam poucos multi-instrumentistas, né? Hoje eu acho que o pessoal tá buscando, né, outros focos dentro do seu instrumento através de outras experiências. É assim que funciona? Sim, eu acho bastante interessante essa questão de perceber a música de formas diferentes que cada instrumento pode proporcionar, né? Acho que no momento que tu toca violão, tu tem uma visão, uma determinada visão na música. Se tu toca um instrumento, tem uma percepção um pouco diferente, percussão, e assim vai, né? Legal, né, Eliane? Esse projeto que vocês estão lutando também tem muito a ver com essa falta de oportunidade, né? Claro, de um monte de áreas que não são inseridas dentro das programações das grandes mídias, vamos dizer assim, mas também a cultura, né, da arte, da música, com certeza é um dos motivos fortes que estão fazendo parte dessa luta de vocês. Sim, sem dúvida alguma. Muito bem. Tu quer falar um pouquinho mais desse trabalho de vocês aí do Percutralha? Qual é o plano de vocês? O que vai acontecer hoje, entre hoje e amanhã? Tem alguma coisa acontecendo, né? Então, hoje tem um grupo de Porto Alegre, o grupo Batucatu, procurou o nosso apoio aqui, procurou o apoio do Percutralha para trazer um oficineiro, né, que é o Fernando Barba, ele é de São Paulo, do grupo Barbatux, né? E eles têm esse trabalho com esse grupo Barbatux, eles têm um trabalho com percussão corporal há um bom tempo já são reconhecidos nesse cenário de percussão corporal.
E o Fernando, ele vem dar uma oficina hoje. A oficina começa às 3 horas, né? A oficina das 3 horas é uma oficina para quem já fez o curso, porque essa não é a primeira vez que ele está aqui, né? Ele teve, já deve ser a terceira ou a quarta vez que ele teve aqui. Ele teve ano passado, dando uma oficina aqui também, pelo projeto, esse mesmo que é o projeto de hoje, que é o Batuca Tucando com o Fernando Barba, que é um projeto do Batucatu, né? Ele teve ano passado por esse projeto e tá voltando hoje, já está na cidade essa hora, e ele também deu no mês de dezembro um curso mais prolongado, assim, né, de duração de uma semana, também de percussão corporal, esse promovido pela UFPEL, né? A oficina é só de percussão corporal? Essa oficina a oficina de hoje é só de percussão corporal, isso. Eu quero saber quem pode fazer, né? Quem pode estar lá às 15 horas e o local e o custo dessa oficina. Uhum. A oficina das 3 horas, né, das 15 horas, ela é destinada ao pessoal que já fez um curso, né, com o Fernando Barba. E depois, às 7 horas da noite, né, tem uma outra oficina que é pro pessoal que não tem experiência nenhuma. Sendo que no intervalo entre uma oficina e a outra, né, às 6h15, tem a apresentação do Pocket Show no grupo Percutralha, né? E onde vai ser? Vai ser no Casarão 6. A inscrição é R$60 e pode ser feita ali na hora. Bacana. Então, às 3 horas, então é um pessoal mais ou menos já envolvido com a música, né? Isso. Não é para a comunidade geral. A comunidade vai poder participar da oficina a partir das 19 horas. Isso. Legal. Exatamente. Então aí você, ouvinte que está ligado, queira, né, aprender aí essa nova maneira, pode-se dizer, de fazer música? Não. Sim, por aí, sim, né? Sim. Mas não é tão nova já. Mas a gente acha, porque sai um pouquinho, né, do convencional, e tu acha sempre que tu tem que estar utilizando de alguns instrumentos. Sim. Na verdade, a gente é que faz a música, né? Então, se a gente pode fazer música com violão, com piano, a gente pode fazer com o nosso próprio corpo. Olha, o exemplo está aqui, né? Nós temos excelentes instrumentistas aqui de violão, no caso. Eu ainda não tive oportunidade de assistir tu tocares, mas o Átila é um excelente instrumentista, o Gustavo, todos eles buscando essas novas maneiras, essas formas de interação, que é muito bacana. E vem junto com uma baita notícia, né? Que era hoje, quer dizer, hoje não, amanhã, sexta-feira, reabre o Liberdade. Né? O Liberdade reabre, rapaz. Depois dessa confusão toda aí de coisas que se precisavam acertar. Parada, então, né? Chorinho retorna a uma casa de boemia e de choro tradicional aqui, conhece? Não conheço. Vai ficar por aí esse final de semana? Não, tô indo a Rio Grande agora à tarde, depois voltando a Porto Alegre. Ah, legal, porque é uma oportunidade de... eu vou lá. Liberdade é legal. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Obrigado. Espero que corra tudo bem lá. Obrigado. E sucesso. Estamos às ordens aqui, esse espaço é de vocês, toda hora que pintar alguma outra oficina, um outro trabalho, podem vir. O COEP apoia toda e qualquer iniciativa, né, de inclusão, de propostas alternativas, e a cultura tá na pauta, né? E a gente adora. O Rui é apaixonado, ele é músico também, né? Eu não toco nada, nem canto nada, mas eu apoio e sou parceira para qualquer ação que vocês desejem estar transmitida nesse espaço. Fazer uma performance aqui, de repente, eu queria trazer a gurizada aí. Então, eu tinha pensado numa performance, né, de percussão corporal e sapateado, mas eu não sei se tem espaço. Aqui não tem? Agiliza? Aqui te agiliza. Você organiza aqui o espaço, não é muito grande essa sala? Se dá, a gente dá. Faz aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Aqui? Pega? Acho que pega, não, Gil. O sapateado? Então, pode ser aqui? Vai lá. Vamos lá, então. Então aí, Rádio Com, 14 horas e 23 minutos, uma performance ao vivo de sapateado. Gente.
Maravilha, parabéns. Tá ofegante agora. Eu fiquei cansado só de ver ele fazer Muito legal. O que tem embaixo aqui da rádio? Lamentamos a gente É um não escritório, ter- alguma coisa aqui? Não tem. Não tem nada, daqui a pouco os caras vão colocar subir. depois no nosso canal do nosso YouTube. Nós não estamos preparados para essa performance. Porque teríamos ter gravado e colocado para os ouvintes depois, mais tarde, entrar, acessar o nosso canal e poder... Mas agora, presenciar às todo 8 esse- horas, eles vão estar no Casarão 6. Quem não perfeito. conseguiu ouvir, 18 horas vão estar no Casarão 6 da Ouvir Capacita e na ver, Provisória. tem que ver. Porque Tem é que muito prestigiar, legal. tem que ir lá. Não deu tempo de colocar o sapato de sapateado Aí eu ia mesmo. te perguntar, tu usa um sapato adequado, né? Isso, é. Mas a gente espera que todo mundo compareça lá. Estão todos convidados, né? E é isso. Parabéns pelo trabalho. Retornamos então, pode continuar com a gente aí, fica bem à vontade, né? Se bem que tu tem um compromisso às 3 horas, mas aqui é a Rádio Isso. Pode ficar com a gente aí, que a gente está falando sobre o projeto de lei Iniciativa Popular da Comunicação Social Eletrônica, que é um projeto muito bacana. Nós temos aqui a presença da Eliana Silveira. Ah, Eliane Silveira, não adianta. Todo mundo troca também, não é só eu, né? Troca, Eliane, não. E tem, Eliane, tem prazo aí para a gente fazer as coletas de assinatura? Vocês estão se propondo assim ou estão deixando aberto assim para as adesões e vão encaminhar? O ideal seria que fosse ainda dentro do ano de 2013, né? Sim. Que o ano que vem é ano de eleições, aí tu já vai fazendo... Nós temos a plenária nacional do Fórum marcada para os dias 21 e 22 de setembro. E esse lançamento do projeto no Congresso dia 22 de agosto. Então, para nós, estamos trabalhando aí com intensificar nesse mês de agosto até setembro para conseguir atingir esse número de assinaturas para protocolar logo. Quanto mais rápido esse projeto estiver protocolado no Congresso, a gente sabe dos trâmites, sabe que a partir do ano que vem as coisas vão andar mais devagar ainda, porque é ano eleitoral. Então, para poder provocar com mais intensidade esse debate ainda neste semestre, né? Essa é a ideia. E quem foram as pessoas que organizaram e fizeram esse projeto? Esse projeto ele foi construído a muitas mãos. As entidades que participam do Fórum, do Comitê Nacional do Fórum, do Conselho Deliberativo, ficaram responsáveis pela sistematização do projeto a partir do conjunto de contribuições das conferências e das plenárias também. Então, a gente pode dizer que a CUT contribuiu para a redação final, porque hoje a coordenadora do Comitê Nacional é uma diretora da CUT. O Intervozes também teve uma participação importante. A Marcha Mundial das Mulheres também contribuiu. E uma série de outras entidades e movimentos que participam do Conselho Deliberativo Nacional, algumas de estados diferentes, né? O pessoal de Minas Gerais, o pessoal da Bahia contribuiu, até porque hoje a Bahia é o estado brasileiro que mais avançou no tema da comunicação. Tem o seu Conselho de Comunicação instituído, aprovado. O primeiro Conselho Estadual de Comunicação do país é da Bahia. E a gente espera que o segundo seja do Rio Grande do Sul. Nós participamos da construção do projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Comunicação a convite do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, do secretário Marcelo Daneres. Teve um convite para uma série de entidades e movimentos integrar uma câmara temática no Conselhão que construiu a proposta de Conselho Estadual de Comunicação. E nós do FNDC fomos convidados, assim como o Sindicato dos Jornalistas, a ARI, a universidade, as faculdades de comunicação. Então, compusemos uma câmara temática que durante alguns encontros debateu uma proposta, finalizamos a proposta, entregamos para o governador e recebemos recentemente a informação do governador que a proposta final já está formatada pelo jurídico ali da Casa Civil, porque depois que a gente faz a proposta ela tem que ser revisada para ver se não tem nada, né, ali interferindo em nenhuma outra legislação maior, se está tudo de acordo com a Constituição. Então já tem o formato final e esse projeto deve ser protocolado ainda esse semestre na Assembleia Legislativa. Então esperamos que o Rio Grande do Sul seja o segundo estado a ter um Conselho Estadual de Comunicação. E os conselhos municipais, tu tem assim alguma notícia? Porque já hoje saiu lá no evento que nós estamos organizando pela manhã, já é essa uma demanda, pode-se dizer, um encaminhamento para já começar a se pensar. Tu
tem alguma notícia de algum município que já tem um conselho municipal? Porto Alegre teve por um bom tempo, né? Depois, nos últimos anos, foi desativado. Inclusive, era o conselho que cuidava muito da questão ali da relação com todas as rádios, jornais comunitários, e foi a partir da atuação desse conselho de comunicação que Porto Alegre existia, que foi construída toda uma política de mídia e de publicidade da prefeitura municipal à época para os jornais de bairro. Né? Todo um trabalho pensado também de garantir recursos e publicidade para os jornais de bairro, que existia, e foi a partir de uma formulação do conselho. Até onde eu sei, o conselho hoje está desativado. Eu não saberia te responder hoje que outras cidades possuem conselhos atuantes, né? Mas a iniciativa do conselho, de criação do conselho, ela não precisa ser do executivo, ela pode também ser do legislativo, se for ligado ao legislativo, né? Porque se for ligado ao executivo e depender de recurso do executivo, daí tem que ser iniciativa do Poder Executivo. Mas a boa notícia que a gente tem aqui para Pelotas é que ontem, e é por isso que a Rafaele está aqui, a Rafaele, que é estudante de jornalismo ali da Universidade Católica, nós combinamos de bater um papo, da Universidade Federal, nós combinamos de bater um papinho. A Rafaele, que é da Federal, junto com a Bianca, o James, que são lá do coletivo Juntos, o pessoal do Andes, mais o pessoal do Levante Popular da Juventude, né, já ontem ficaram assim bem entusiasmados de criar aqui um comitê do FNDC em Pelotas. Porque o FNDC ele pode ter comitês municipais, não só comitê nacional e estadual, pode ter comitês regionais, e a ideia é ver se nos próximos dias aí a gente constrói, uma vez que está aberto no nosso prazo de plenária, até o dia 2 de setembro, para credenciamento de comitês e de entidades que queiram fazer parte do FNDC. Então tem esse prazo até 2 de setembro para as entidades, movimentos sociais, sindicatos fazerem o seu credenciamento. O comitê só não aceita credenciamento de partidos políticos, mas aceita credenciamento de todos os outros movimentos, entidades e organizações da sociedade civil. E a partir desse credenciamento, pelo número de entidades que viessem a se cadastrar aqui, a gente garantindo no mínimo 5 entidades, nós já poderíamos criar o comitê do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação aqui em Pelotas. E esse comitê poderia, sim, por que não, ter como sua primeira bandeira local a criação do Conselho Municipal de Comunicação, que eu acho que seria uma questão bem importante, e a partir do Conselho ir para a luta de um fundo municipal, né, também. Bem, então eu gostaria de agradecer, nós estamos com o tempo estourado, são 2 horas e 34 minutos. Gostaria de agradecer, Eliane, gostaria de agradecer pela tua luta, porque tem a ver com a nossa luta, que é da rádio comunitária, de uma rádio, uma mídia que lute pelo interesse comum, pelo interesse público. Gostaria de agradecer a presença do meu colega, meu brother aqui, Cristiano Morales. Desculpa, cara, que é muita gente. E gostaria de dar um recado do evento, que vão participar agora de tarde. Deixa de dar o serviço para o público. Pode ser. Então, a oficina hoje com o Fernando Barba, do grupo Barbatux, né? Às 3 horas para quem já tem alguma experiência com percussão ou percussão corporal. E às 7 horas para quem nunca fez, para quem é curioso ou está começando do zero, né? E às 6h15 a performance do grupo Percutralha, né? No intervalo entre as 2 oficinas, né? No Casarão 6. Lembrando que a inscrição da oficina é R$60. Ok, e quem quiser se inteirar mais, quem não conseguiu ouvir do projeto, para se prestar a liberdade.org.br. É isso aí, gente. A gente volta. Obrigado. Quero agradecer pro Rui. Não, a gente tem que voltar daqui a pouquinho com o Paulo. Claro. Nós voltamos agora. Vamos aos nossos apoiadores culturais e voltamos agora com o comentário do Dr. Paulo.
bem, nós retornamos então com a Rede Coep de mobilização aqui na Rádio Com, quando são 14 horas e 39 minutos. Nós vamos para o nosso último bloco do programa de hoje, dia 8 de agosto, com a participação do cirurgião dentista Paulo Fonseca. Boa tarde, Paulo Fonseca. Boa tarde, Rui. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Tranquilo. Dentro da correria, tudo calmo, como se diz. Tá bem, estamos correndo, estamos bem, né? Sim, faz Isso parte, aí. faz parte. Faz parte. E que bom, né? É. Graças a Deus, né? Sim, A gente tem essas oportunidades aí de ter essa liberdade de trabalho, essa liberdade de trabalhar aqui nesse espaço que a Rádio Com nos oferece, né? Um espaço totalmente democrático. Não estamos ligados aí a nenhum interesse comercial, né? A não ser os nossos apoiadores culturais, pessoas que apostam na cultura, na democratização, né, da comunicação, como este projeto que nós estamos batalhando juntamente com a Eliane Silveira, que esteve aqui presente falando desse projeto para nós mudarmos um pouco, tentar mudar, né, esse monopólio midiático que existe nesse nosso país, né, que perdura por tantos anos e vai ser uma luta difícil deles, né, mas a gente apoia e tomara que consigam algum tipo de avanço, pelo menos, né? Sim, as coisas vão devagarinho se chegando lá. O importante é não deixar de tentar, né? Exato, e eu acho que nós estamos num processo bem interessante, né, Paulo? Com todas essas manifestações, e o pessoal está preocupado com a continuidade da discussão das ideias, né? Os movimentos estão querendo se inserir nessa discussão, eu acho bacana. Bom, mas falando em o pessoal estar preocupado, nós vamos fazer um comentário em cima de uma preocupação que está surgindo na categoria, na classe odontológica. Olha aí. A preocupação é o seguinte, a grande disseminação de venda de clareadores como se fosse uma automedicação. Até na internet estão vendendo clareadores e infelizmente a Anvisa considera clareador como cosmético, não como medicamento, então os conselhos não têm o que fazer por enquanto, mas também não deixamos de tentar sempre a luta de reverter esse quadro. E estão acontecendo algumas injúrias nos dentes pelo mau uso desses produtos. Dentes, gengivas e regiões de estruturas de sustentação do dente. Então o pessoal, pelo uso indevido, incorreto de clareadores que adquirem por conta própria em dentárias e casas de produtos odontológicos, estão cometendo alguns erros nesse uso, inclusive pessoas que estariam contraindicadas essa utilização estão usando e tendo problemas graves que depois para reverter é muito pior e causando às vezes até perdas dentárias. Então, o comentário seria mais um alerta. Não use produtos para clareamento sem que a orientação do cirurgião dentista. Se tiver dúvida se pode usar ou não, consulte o cirurgião dentista, faça uma avaliação antes. Certamente vai reduzir o risco de danos maiores no futuro. E nós temos também aí como é que bicarbonato, o pessoal está botando umas receitas caseiras aí pela internet isso aí também. Tudo pode causar desgaste ao dente, né? Que perda do esmalte, desgaste do esmalte, favorece a cárie, favorece a sensibilidade, principalmente agora, nessa época que tem frio, muito choque térmico, o próprio ar da manhã é gelado, o pessoal aumenta muito a sensibilidade. Então, eu acho que o pessoal tem que evitar, assim como a automedicação, também seria prudente, né? Qualquer dúvida antes de fazer um tratamento, procurar quem entende disso. E quem entende dessa área é o cirurgião dentista. Então, consulte o cirurgião dentista. Tem unidade básica de saúde, tem vários locais, tem faculdade de odontologia, tem a rede particular. Então, existem muitas opções para o pessoal procurar essa rede para fazer a coisa certa sem agressões ao tecido. Então tá bem, doutor Paulo, muito obrigado então pela sua contribuição, pela sua participação. Um ótimo final de tarde aí, tudo de bom. Ok, muito obrigado, um grande abraço, Rui. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau.
Esse aí, meu amigo Pedro das Neves, né? Mais um programa Mais uma comprido. edição, né, Rui? Muito bom hoje, né? Legal. Hoje foi bom, um debate muito interessante sobre a democratização da comunicação, percussão corporal. Pois é, a gente estava conversando antes justamente sobre a questão dos programas de TV, né? E ela me vem com esse projeto aí. Eu não tinha informação que seria isso detalhadamente do assunto, né? Jornalista mal informado. Mas eu fiquei bastante incentivado aí a acreditar que a coisa vai melhorar um pouco. Sim, não, é um projeto, uma iniciativa muito interessante. Repetindo, para quem não ouviu, acesse paraexpressaraliberdade.org.br para ter acesso ao projeto de lei da mídia democrática, uma nova lei para um novo tempo. E também o pessoal vai poder escutar essa entrevista da Eliane Silveira, né? Que representou esse projeto. Esse programa está sendo gravado, vai poder, quem não ouviu um pedaço, quer ouvir de novo, quem quer ouvir a demonstração da percussão corporal que o cara do Percutrar aqui fez agora, é só acessar lá no YouTube, procura lá, Coep Pelotas, que lá vai ter o canal do Coep, lá tem todos os programas gravados, disponibilizados na íntegra. Você já pode aproveitar também, já está na internet, vai no Facebook, lá tem as fotos do nosso programa. Quem quiser saber o nome dos convidados dos últimos programas, quiser saber a pauta do próximo, interage com a gente, ajuda a gente a construir o programa. Se você tiver uma sugestão para uma pauta, algum assunto interessante que queira trazer, é só nos ligar, entrar em contato conosco e vir aqui na Rádio Com. Semana que vem, quinta-feira, no horário das 13h30, a gente está de volta. Tá bem. Nós vamos ao intervalo. Na sequência, nós temos o nosso Momento do Choro, hoje destacando um instrumento muito bacana, que é o bandolim, né? Vamos mostrar aí o Dudu Maia, né? Uma série de músicas desse grande instrumentista brasileiro, esse jovem instrumentista, e também o famigerado Jacó do bandolim, com as suas interpretações inconfundíveis. Voltamos daqui a pouquinho.